Leitura Bíblica de 12 de outubro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Jeremias capítulo 19, versículo 1 a capítulo 21, versículo 14. Assim disse o Senhor: Vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei o mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. E dir-lhes-ás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias, que profetizava essas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor,
e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardem o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-lhe um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim, minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéia, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: direis a Zedequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade. Assim, os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradores do vale,
Ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei, segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela.